Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter vocês conosco para mais uma vez nós falarmos a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical e, claro, nesse ano de 2022. Eu quero aproveitar para te desejar um feliz 2022, um feliz ano novo, que Deus possa continuar te abençoando, abençoando a sua casa. O meu desejo para a sua vida é que 2022 seja um ano de bênçãos espirituais, materiais, que a boa mão do Senhor, a mão de bondade, a mão de misericórdia esteja em todo o tempo repousado sobre a sua família. Que 2022 seja um ano de crescimento, de amadurecimento, de notícias positivas, de surpresas da parte do Senhor e, claro, de muito estudo. Aqui na Escola Bíblica Dominical, juntos aprenderemos e nos edificaremos através da Palavra de Deus. E nós estamos aí no primeiro trimestre dessa revista de jovens que traz como título Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. E nós vamos aprofundar nas lições. Em cada lição extrairemos coisas preciosas para as nossas vidas. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito em nosso canal ADMP TV, se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, seu comentário e compartilhe essa aula com mais pessoas, para que mais vidas sejam então alcançadas através do ensino da Palavra de Deus aqui da Escola Bíblica Dominical. Então pegue sua Bíblia, sua revista, sua caneta, seu bloco de anotação e vamos lá para mais uma lição CPAD Revista de Jovens. Vamos? Bom, como eu disse, nós estamos de revista nova nesse primeiro trimestre do ano de 2022 e essa revista falará sobre Jesus, o Filho de Deus. Nós já vimos isso na nossa primeira lição dessa revista e exclusivamente nós vamos ver a respeito do Evangelho de Jesus segundo escreve João. Por que eu falo dessa forma? É apenas uma maneira didática, apenas uma maneira um pouco teológica, mas correta de se dizer que não é Evangelho de João, mas o Evangelho é de Jesus e quem escreve é João. E isso eu posso me referir aos demais evangelhos, como Mateus, Marcos, Lucas. E como o professor Daniel falou em nossa primeira lição, ele propôs um desafio a vocês. Eu quero reforçar esse desafio. Vale a pena nós lermos todo o Evangelho de João. Você, professor da Escola Dominical, pode incentivar os seus alunos e eu vou me arriscar a ousar em dizer que você deve propor um desafio, uma dinâmica ou até mesmo, quem sabe, uma gincana a respeito do Evangelho de Jesus segundo escreve João. Alguns momentos, deixa eu abrir um parênteses, eu vou falar Evangelho de João, mas você já entendeu essa didática, essa forma correta de pronunciar quando falamos a respeito desse Evangelho, o Evangelho de Jesus segundo escreve João. Então você, professor, obreiro, aluno, converse com o seu professor, com a sua classe, para que gincanas, para que momentos de leitura, de descontração, mas principalmente de enriquecimento através das Escrituras Sagradas sejam notórias e sejam momentos preciosos para a vida da classe da Escola Dominical, a sua classe da Escola Dominical. Então, vamos juntos ler este Evangelho, eu também vou entrar nesse desafio, tá? Bom, hoje nós falaremos sobre a segunda lição, a lição de número 2, que falaremos sobre o título, como podemos ver aqui, João Batista preparando o caminho. Então hoje falaremos sobre esse personagem incrível das Escrituras Sagradas, o último profeta do Antigo Testamento que já traz como precursor aquele que vai preparar o caminho para o Messias, para Jesus Cristo. Bom, e o primeiro tópico da nossa revista traz como o seguinte título: a origem do precursor. Já diz que precursor é aquele que vem antes para preparar o caminho,
para preparar a estrada. E aqui nós temos alguns subtópicos que você pode acompanhar aqui em nossos slides. E o segundo tópico que nós falaremos é a mensagem do precursor, a mensagem de João Batista. Então veja, nós começaremos a falar da origem de João Batista, aonde ele nasceu, quem foram os seus pais. Nós vamos falar sobre características desse profeta e nós também falaremos sobre o teor da sua mensagem, o teor da sua pregação, e nós traremos um elo a respeito do terceiro tópico, que traz a respeito do verbo, que é Jesus, sobre o pregador, que é João Batista, e sobre a pregação, falando sobre as características do último profeta do Antigo Testamento, que é João Batista, a importância da sua pregação, da sua missão dada por Deus, e ele cumpriu-a na sua integridade, na sua totalidade. Então, vale a pena nós começarmos com uma pergunta. Tiago, então peraí. Eu já entendi que nessa lição nós falaremos a respeito de João Batista. Sim, nós falaremos a respeito do precursor, do último profeta, daquele que Jesus disse que é o mais importante, nascido de mulher. Então, já dá para a gente entender que não é de qualquer pessoa que nós estamos falando, né? É de um profeta importantíssimo dentro das Escrituras Sagradas. Mas antes de nós sabermos, falarmos, destrincharmos um pouco a respeito desse profeta, uma pergunta surge: quem são os seus pais? Quem são os pais de João Batista? Bom, quando nós olhamos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Lucas, aonde Lucas vai trazer com mais detalhe, vai trazer com algumas minúcias a mais do que os demais evangelhos, por mais que quando você lê Mateus, você lê Marcos, você vai ter algumas minúcias, alguns detalhes, alguns versículos que vão falar sobre essa história. Eu, particularmente, quando falo a respeito dos pais de João Batista, gosto de me atentar no Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas. Quando você olha para o versículo 5 do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, você vai perceber que os pais de João Batista existiram ou viveram no tempo de Herodes, rei da Judéia. E esse pai de João Batista, ele era um sacerdote. E o nome dele era Zacarias. Ele era da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Então o nome do pai de João Batista é Zacarias, o nome da mãe de João Batista era Isabel. E ambos eram da tribo de Levi, era da linhagem sacerdotal, era da tribo de Arão, ou tribo de Levi, os levitas. E o texto vai trazer algumas características desse casal. Olha que casal fantástico, e se não vale a pena nós nos espelharmos nesse casal. O versículo 6 traz a seguinte característica, olha: e eram ambos justos perante Deus. Olha que característica maravilhosa. A segunda característica: vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quando você olha para essa característica, vivendo de forma irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor, nós podemos então chegar à conclusão que era um casal pautado nas ordenanças e na vontade do Senhor. Aí o versículo 7 diz: e não tinha filhos. Por quê? Porque Isabel era estéril, e além dela ser estéril, também ela era avançada em idade. Ou seja, Zacarias e Isabel já era um casal de idosos, já era um casal que estava com a idade avançada. Mas o texto vai dizer que o anjo chegou a Zacarias e fez uma promessa, o versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João.
Eu já chego a arrepiar, olha aqui. Irmãos, eu gosto disso daqui. Um dos meus evangelhos preferidos, se não o meu evangelho favorito, se assim eu posso falar, é justamente o evangelho de João. E toda vez que eu leio a respeito dos pais de João Batista, a respeito da vida de João Batista, de todos os milagres que esse evangelho traz, o meu coração se alegra, a minha alma jubila ao Senhor. E eu tenho certeza que não será diferente nessas lições que nós teremos através dessa revista que falaremos do Evangelho de Jesus, segundo escreve João. Mas, Tiago, o que você se alegra tanto ao falar de Zacarias e justamente desses detalhes que o Evangelho lucano vai nos trazer? Bom, eu me alegro primeiro porque o sistema aonde Zacarias, Isabel estavam, onde Maria, José estavam, onde Simeão, onde Ana estavam, onde João Batista vai nascer, onde Jesus vai nascer, era um sistema conturbado. A política daquela época, o sistema governamental estava um colapso. E no capítulo 3, se eu não me engano, isso mesmo, capítulo 3, versículo 1 do Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, vai trazer algumas características desse governo. Mas era um governo que estava entrando num colapso. Colapso de quê? Uma crise moral, uma crise espiritual. Dentro do templo estava havendo uma crise espiritual. Os sacerdotes daquela época, todos aqueles que estavam envolvidos nesse sistema de religiosidade judaica, estavam se vendendo, estavam comprando. A própria Bíblia vai dizer em João capítulo 2, versículo 12, 13, 14, se eu não me engano, a respeito da situação do templo de Jerusalém. E era uma situação deplorável. Era uma situação onde eles estavam vendendo dentro da casa do Senhor. O texto, ou melhor, a revista que nós estamos estudando, diz o seguinte, que naquela época era um sectarismo, uma apostasia, uma politização, uma corrupção moral, uma indiferença entre as principais marcas do judaísmo de então. O texto vai dizer que pessoas como essênios, zelotes, herodianos, fariseus, saduceus eram os principais grupos representativos da Babel política e religiosa que Israel havia se transformado. Então a situação religiosa era uma situação melindrosa, mas o texto vai dizer, eu só disse tudo isso e gastei esse tempo falando da situação, do contexto aonde esse casal, essas pessoas que eu citei se encontram, para dizer que em meio a tudo isso ainda tinha Isabel e Zacarias. Ainda tinha José, ainda tinha Maria, ainda tinha Simeão, ainda tinha Ana, que eram justos perante Deus, que obedeciam e eram irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha para cá, redobre a sua atenção nesse momento. Nós estamos vivendo, sim, em uma situação também caótica, de muitas igrejas que estão vivendo uma crise espiritual. Não, você ouviu bem. Muitas igrejas estão vivendo uma crise espiritual. Nós estamos vivendo uma crise moral. Nós estamos vivendo em um momento, em um contexto de corrupção. Mas em meio a todo esse contexto melindroso, nós temos que seguir o exemplo de Zacarias. Nós temos que seguir o exemplo de Isabel. Vivermos irrepreensíveis, obedecendo todos os mandamentos e preceitos do Senhor e sermos justos perante o nosso Deus. Mas além de tudo isso, em meio a uma crise, uma escassez espiritual, o texto vai dizer que o anjo chegando a Zacarias, disse no versículo 3 do capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a tua mulher dará luz a um filho, e o nome dele se chamará, ou ele se chamará João. Ah, isso daqui me apaixona, porque eles estavam de idade avançada, mas Isabel estava frutificando. Não, eu vou usar uma expressão mais correta. Ela estava gerando. Tiago, mas você acabou de ler que ela era estéril. Você acabou de ler que ela já era avançada em idade. Eu sei, mas mesmo na velhice ela gerou. Mesmo na velhice, Zacarias gerou.
Tiago, então, peraí, eu tô tentando raciocinar. Eles eram velhos, Isabel era estéril. Como é que pode uma mulher estéril, um casal de idosos, gerar? Quer saber o segredo? Então lá vai o segredo para você gerar em todas as fases da sua vida. O segredo está no versículo 13. Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Você quer gerar na velhice? Seja um homem de oração. Você quer gerar na sua juventude? Seja uma mulher de oração. Você quer gerar em todas as fases da sua vida? Seja um homem, seja uma mulher de oração, porque a oração nos fará gerar. A oração nos fará frutificar. Eu profetizo, baseando-me na palavra de Deus, que esse ano será um ano de gerar milagres, de gerar promessas, de gerar cumprimentos das promessas do Senhor em nossas vidas. Você acredita nisso? Escreva no comentário aí, eu creio, glória a Deus, aleluia, e vamos juntos dar continuidade a esse assunto. Então nós já conhecemos quem são os pais de João Batista. Zacarias e Isabel deram à luz a esta criança, e você não pode se esquecer que eles também tinham relação, Isabel, relação com Maria, tanto é que Maria foi visitar Isabel em certo tempo, e você já conhece a história, não vou entrar em tantos detalhes. Mas o versículo de número 80 do capítulo 1, ainda do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, diz da seguinte forma a respeito de João: e o menino crescia. Isabel já tinha dado à luz, e o texto vai dizer: o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então deixa eu só localizar você. João Batista agora está crescendo nos desertos. Só que João Batista, ele não nasceu no deserto. Zacarias, como eu disse, fazia parte da linhagem sacerdotal. Ele estava em Jerusalém, capital. Ele estava no meio do templo de Jerusalém. O texto vai nos dizer, e nos diz da seguinte forma, quando fala da origem do precursor, que João Batista nasceu nas montanhas, ou na região montanhosa de Judá. E isso nós vemos no versículo 39 do capítulo 1 desse Evangelho de Lucas, que nós estamos lendo nesse momento. Só que, porém, diz alguns historiadores, nós não podemos dizer com certeza, mas provavelmente Zacarias nessa época faleceu, logo após ou alguns anos depois de João Batista ter ter vindo a este mundo e de ter começado a amadurecer, a se desenvolver. Ainda quando João Batista provavelmente era um adolescente ou estava iniciando a sua juventude, ele perdeu seus pais, porque já eram de idade avançada. E desde então João Batista teria que se recorrer aos desertos e não ficar em Jerusalém, porque também é uma ordenança e uma direção do próprio Deus. Eu repito novamente, nós não podemos afirmar algumas coisas que a Bíblia não nos dá certeza, mas através dos historiadores, dos comentários bíblicos, e vale a pena você ter comentários bíblicos na sua casa, a maioria, ou alguns comentários bíblicos de extrema importância e de notoriedade no nosso meio, traz justamente que provavelmente o João Batista já havia perdido seus pais e por isso foi ao deserto ou foi aos desertos. Só que o interessante é que João Batista, ele crescia nesses desertos. Ele estava se robustecendo em espírito nesse deserto, ou nesses desertos. E vale a pena também ressaltar mais um detalhe, eu vou voltar agora, não se perca, mas vou voltar um passo atrás. Lembra que quando Maria foi visitar Isabel, quando os meninos viram um ao outro, ouviram a força de expressão, quando eles se encontraram ainda na barriga das suas mães, o texto vai dizer que pouco antes, João Batista estava cheio do Espírito Santo, mesmo no ventre da sua mãe Isabel. Então perceba que João Batista ainda era pequeno, mas ele era cheio do Espírito Santo, porque o mais importante não é você ser grande, o mais importante é você ser cheio do Espírito Santo. E o que me impressiona era, João Batista não tinha tamanho, mas tinha graça, mas era cheio do Espírito Santo. E hoje nós temos muitas pessoas grandes,
mas que não são cheias do Espírito Santo. Muitas pessoas grandes, mas que não possuem graça. E o importante é você ser cheio, mesmo que você seja pequeno. Então João Batista é o único personagem relatado da Bíblia Sagrada que é cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Tiago, então eu entendi quem são os pais, que João Batista agora está no deserto, e como é que vai ser esse ministério de João Batista. Olha, o próprio Jesus deu testemunho de João Batista dizendo que ele era o maior nascido de mulher. Se ele era o maior profeta nascido de mulher, nós temos que pegá-lo como exemplo para as nossas vidas. E Tiago, aonde esse exemplo para nós, esse maior profeta nascido de mulher, deu início ao seu ministério? Nós já conversamos sobre isso, justamente no deserto. E a minha pergunta é, se João Batista começou no deserto, por que tem gente querendo começar em outros lugares? Vale a pena ressaltar, e eu vou sempre falar isso, João Batista estava crescendo no deserto. Porque quando Deus tem um ministério para as nossas vidas, o lugar que mais crescemos são nos desertos da vida. E é justamente isso que Marcos vai trazer para nós sobre esta importância de você crescer no deserto. Marcos capítulo 1, versículo de número 2, diz o seguinte, olha: como está escrito no profeta Isaías, eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. João Batista, ele é um cumprimento de profecia, ele é um cumprimento de promessa. É isso que o tópico 2 dessa lição vai falar. Tiago, por que era um cumprimento de profecia ou de promessa? Porque o próprio profeta Isaías, ou profeta messiânico, também conhecido, por que profeta messiânico? Porque o profeta Isaías foi o que profetizou com mais conteúdo a respeito do Messias. Então, entre os estudiosos, ele é conhecido como profeta messiânico. E, na verdade, o livro de Isaías, ele também é conhecido como uma mini-bíblia dentro da Bíblia. Tiago, peraí, eu confundi. É conhecido como uma mini-bíblia dentro da Bíblia. Isso, exatamente. Quantos livros nós temos na Bíblia Sagrada? 66. Quantos capítulos o livro do profeta Isaías possui? 66 capítulos. Só que quando nós olhamos no capítulo 1 de Isaías até o capítulo 39 de Isaías, nós vemos uma forma, nós vemos um jeito de Isaías expressar suas profecias, que dá a entender que de forma direta e, em alguns momentos indireta, está simbolizando o Antigo Testamento. E do capítulo 40 ao capítulo 66 simboliza o Novo Testamento. Se você ler o livro do profeta Isaías, você vai perceber que do capítulo 1 ao capítulo 39 parece um assunto, só que do capítulo 40 ao capítulo 66 parece outro assunto. Por isso que nós falamos que é uma divisão dentro desse livro, uma divisão, entre aspas, de um pacto, ou seja, do Antigo e do Novo. E o interessante é que o relato sobre a vida de João Batista vem logo no capítulo 40, que é o início desse novo assunto, desse novo tempo. E João Batista que está inaugurando como profeta, como precursor e como aquele que vai preparar o caminho para Jesus, para o Messias. Bom, então está escrito, como o profeta Isaías disse, nós acabamos de ler, e o versículo 3 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Por que João Batista ele é conhecido como precursor, ou como preparador de caminhos, ou como aquele que veio para preparar as estradas? Porque antigamente havia um costume oriental que, ao receber reis, pessoas importantes da época, era necessário arrumar as estradas. Então imagina, se houvesse uma notícia espalhada: está vindo o rei, e esse rei está vindo de longe, e ele vai entrar em nossa cidade. O costume oriental era para que pessoas fossem para as estradas
preparar essas estradas, arrumar essas estradas, aplanar os caminhos. Por quê? Porque uma pessoa muito importante estava vindo, porque um rei estava para visitar tal cidade. Agora você já está entendendo? Que João Batista ele veio para preparar o caminho para que o Rei dos Reis e Senhor do Senhor viesse à terra. João Batista estava preparando o caminho para que o Rei Jesus trilhasse por esse caminho, entrasse por esse caminho. Mas Lucas, ele é muito ousado em dizer as características desse arrumar de estrada. Quando nós olhamos em Lucas capítulo 3, versículo de número 5, Lucas vai dizer assim: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. E dizia, pois, João Batista que saía para batizar a multidão. E ele pregava. Então ele estava crescendo no deserto. Ele era a voz que clamava no deserto. Tiago, mas assim, nós já entendemos que João Batista, ele era com certeza uma pessoa diferente. Porque foi o próprio anjo que anunciou a vinda dele, a gravidez de Isabel, o gerar de Zacarias, desse casal de idosos. Sim, verdade. Nós temos certeza também que João Batista estava crescendo e estava se desenvolvendo no deserto. Sim, verdade. Tiago, mas assim, o texto vai dizer, lá em João, capítulo 1, versículo de número 6 e versículo número 5, 6, 7 ali, que João Batista é aquele enviado de Deus. Com certeza. Porque quando João, o evangelista, ele está trazendo os relatos da vida de João, o Batista, João, o evangelista, vai dizer assim: João Batista, ele é o enviado de Deus. Você perceba que quando falamos sobre as características dos pais de João Batista, fomos para o evangelho de Lucas. Por quê? João não vai trazer tantas características sobre Zacarias e Isabel, senão quase nenhuma. Mas uma característica da origem de João Batista é traga para nós. E essa característica ele é enviado de Deus. João Batista, uma certeza ele é enviado da parte do Senhor, da parte dos céus. Porém, João, o evangelista, não se preocupa em falar sobre Zacarias e Isabel. Por quê? Porque mais importante que falar da linhagem terrena é falar de quem o enviou, Deus. Porque tem muita gente que é filho de fulano, de beltrano, de ciclano, que tem o tal cargo, tal profissão, que é isso, que é aquilo, mas não é enviado de Deus. O mais importante não é aonde você nasceu. O mais importante é se Deus te chamou. O mais importante não é a família que você faz parte. O mais importante é se você é enviado por Deus. O mais importante não é o cargo que você ocupa. Não é a profissão que você pratica. Mas o mais importante para Deus é se Ele te enviou e se Ele te entregou uma missão. Se Ele te entregou uma obra para que você esteja dentro dessa obra, sempre em ação, através da boa e misericórdia vontade de Deus. Então João era aquele enviado por Deus, que Marcos vai continuar narrando que ele apareceu, versículo 4 do primeiro capítulo de Marcos, no deserto, batizando, pregando e falando sobre o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Aí eu coloco aqui na minha Bíblia uma anotação que eu fiz, se desse para você ver através da câmera, mas eu acho que não seja capaz, mas eu escrevi aqui há algum tempo atrás, e hoje eu lendo a Bíblia, eu me atentei a isso novamente e fui chamado a atenção por isso. Versículo 4. E apareceu João batizando no deserto. Eu coloquei um comentário que eu mesmo escrevi à caneta. Quando chegar o tempo de Deus revelar, de Deus mostrar, nem o deserto consegue esconder quem Deus quer mostrar. Por que eu digo isso? A capital, lembra onde que era a capital? Jerusalém. Todos os holofotes, todos os movimentos,
Todo estava centralizado na capital Jerusalém. Só que João Batista não depende de capital, não depende do lugar. Por quê? Porque quem é chamado por Deus não fica mendigando lugar. Quem é chamado por Deus frutifica onde Deus o colocou. Ah, irmão, se você não escrever um glória a Deus nesse comentário aí, eu vou ficar cheio de Deus aqui, hein? A pessoa que é chamada por Deus, ela frutifica até mesmo nos desertos da vida. Tem gente dizendo, não, eu nunca vou ser nada, porque eu estou no deserto. Eu nunca vou ser nada, porque o meu ministério não está em Jerusalém. O meu ministério está no deserto. Eu vim te dizer nessa lição, o lugar de frutificar é aonde Deus te enviou. E se você é enviado de Deus, você frutificará até mesmo nos desertos da vida. Porque se você é chamado por Deus, nada te esconderá, nem mesmo os desertos da vida. E João apareceu no deserto. Só que ele nunca apareceu em Jerusalém, a não ser quando ele foi aprisionado, e daqui a pouco nós falaremos sobre essa questão dos fins dos dias de João Batista. Bom, tem um ministério, ou ter um ministério, é algo muito extraordinário. Só que tem ministério que só vai crescer no deserto. E não adianta, irmão. Tem ministério que, me permita ser bem didático, tem ministério que ele não cresce na sede. Tem ministério que ele não cresce em grandes igrejas. Tem pessoas que foram chamadas por Deus para ir em igrejas pequenas, para ir em lugares aonde ninguém quer ir. E é nesses lugares que o ministério cresce. É nesses lugares que a glória de Deus aparece através dessas pessoas. Tiago, mas quem é importante? Quem serve a Deus em Jerusalém ou no deserto? Não é quem é mais importante. O lugar pouco importa. O que verdadeiramente importa é se você está no centro da vontade de Deus. E é justamente isso que João Batista estava, pregando esse evangelho de arrependimento. Enquanto muitos estavam, por exemplo, lá em Jerusalém, os sacerdotes, aqueles que estavam trabalhando no templo, vendendo, cobrando para batizar pessoas, João Batista não. João Batista apareceu no deserto pregando uma mensagem verdadeira. E o evangelho de Mateus, capítulo de número 3, diz que naqueles dias apareceu João Batista no deserto pregando, e todos iam com ele, iam ter com ele. João Batista não precisou fazer a sua propaganda em Jerusalém, não. Quando alguém é chamado por Deus, o povo vem para ouvi-lo, porque sabe que ele tem uma mensagem da parte de Deus. E é justamente isso que Lucas vai reforçar dizendo, olha, Lucas vai trazer no versículo 2 do capítulo 3, e a palavra do Senhor, versículo 2 na verdade, veio no deserto a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. A palavra te alcançará. É melhor você estar pregando no deserto e ter a palavra do Senhor do que você estar pregando para uma multidão, mas sem a mensagem que o Senhor tem para aquele povo. E João, ele veio pregando uma mensagem mansa, uma mensagem boa de se ouvir, uma mensagem de vitória. Foi desse jeito? Não foi não. João veio pregando uma mensagem de arrependimento, dizendo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzir frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A mensagem de João Batista era essa. Tem pessoas que hoje em dia dizem, não, para você agradar o povo, você tem que mudar a mensagem. João Batista não. João Batista não tinha como propósito da sua vida agradar o povo, mas o propósito da vida de João Batista, se não, era agradar a Deus. O problema é que tem muito pregador querendo agradar as multidões, tem muita pessoa querendo agradar o povo, tem muita gente querendo alegrar o povo, e nós não fomos chamados para agradar o povo, nós fomos chamados para agradar a Deus, mesmo que isso desagrade o povo.
É por isso que quando os sacerdotes estavam dizendo: não, Herodes, você tá certinho mesmo, viu? Você é uma pessoa muito especial, fazendo carinho nas costas. João Batista disse assim, ó, tá em adultério. Aí o povo: não faz isso não, porque a oferta não vai vir, você não vai agradar o povo. João Batista disse: eu não estou aqui para agradar o povo, eu estou aqui para agradar a Deus. E se agradar a Deus, agrada o povo, amém. Mas se agradar a Deus, vai desagradar o povo, amém também. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eita, quantas lições para a minha vida. Quantas lições para a sua vida. Certa feita me chegou um obreiro e disse assim: se você não mudar o jeito, se você não mudar o jeito da sua pregação, a forma, a mensagem que você está pregando, você não vai ter agenda. Eu falei assim: eu não estou aqui para ter agenda, eu estou aqui para agradar a Deus. E o desejo do meu coração, nesses dias que estão por vir, nessas semanas que estão por vir, nesses meses, nesses anos, em toda a minha vida, é agradar a Deus. É fazer a vontade de Deus, é cumprir aquilo que Deus colocou como missão para a minha vida. E eu tenho certeza que você também tem esse mesmo sentimento. Nós não estamos aqui para ser popstar, nós não estamos aqui para ser famosos, nós não estamos aqui para ser isso, para ser astros, nós estamos aqui para diminuir. Por isso que João Batista disse: que ele cresça, mas que eu diminua, que ele apareça, mas que eu desapareça, porque nós estamos aqui para dizer: eu não sou a luz, mas ele é a luz. Foi isso que está escrito em João capítulo 1, versículo de número 5. E vou mais ainda, vou à frente. Alguém disse: João, o povo está vindo te ouvir, saindo de Jerusalém, aonde só tinha pregações, corrupção, aonde só tinha modismo, corruptos, e estão indo para o deserto para ouvir a verdade. Porque cá entre nós o povo não quer massagem, o povo quer mensagem, o povo não quer história, o povo quer evangelho genuíno, o povo não quer isso, não quer entretenimento, o povo quer ouvir uma mensagem de arrependimento, porque é isso que nos leva para o céu, é isso que é preparar caminhos. É por isso que quando o povo ouvia João Batista, o versículo de número 10 do capítulo 3 diz que a própria multidão interrogava dizendo: que faremos, pois? Porque quando o povo ouve uma mensagem genuína, no próprio coração do povo é produzido um arrependimento. O que nós faremos? O que nós vamos fazer? Jesus está vindo, eu preciso me arrepender. O que eu preciso fazer, João? Aí João disse assim, ó. E respondendo, João disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Aí os publicanos chegaram dizendo: mestre, que devemos fazer? E que devemos fazer? Aí João Batista disse: não pensais mais do que aquilo que vos é ordenado, que está ordenado a vocês. Não pedir mais, porque eles eram publicanos, eles eram cobradores de impostos. E João disse: quer endireitar o coração de vocês, as veredas dos vossos corações? Não roubais das pessoas. Irmãos, isso é evangelho. É produzir frutos dignos de arrependimento. Tem gente que se arrepende e não produz fruto. Não é arrependimento, é remorso. Porque o arrependimento, ele produz frutos. Os soldados, quando ouviam João pregando, e aqui nessa imagem nós temos aqui ao pé de João Batista, você pode ver alguns soldados, alguma multidão, tem um publicano ali, é uma imagem bem ilustrativa para isso mesmo. Então os soldados interrogavam João dizendo: e nós o que faremos? Aí João disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o que é vosso. Então isso são os frutos dignos de arrependimento. Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Nós já falamos sobre a origem terrena. Origem é aquele que é enviado de Deus. Nós já falamos sobre o crescimento de João Batista no deserto. Nós já falamos a respeito da mensagem de João Batista. Tiago, e depois que o João Batista estava pregando e batizando e fazendo, ele foi trazendo para si discípulos que iam no culto para ouvir João, o pastor deles, falando. Só que certo dia, um convidado apareceu, um convidado surgiu no meio daquele culto. E o convidado era Jesus. E quando João estava batizando, dizendo: raça de víboras, arrependei-vos, e trazendo a mensagem do arrependimento, e reconciliai-vos, e não roubais, e não transgredir. De repente João Batista eleva a cabeça
E ele vê quem? Alguém vai dizer: quem é João? João disse: é o Cordeiro de Deus. É dele que eu estava falando todo esse tempo para vocês. Você perceba que a mensagem de João Batista não é uma mensagem dele próprio, mas é uma mensagem de Jesus, porque quando Jesus aparece, João diz: é ele que eu estava falando todo esse tempo para vocês. Eita, quem tem uma mensagem cristocêntrica nunca passará vergonha. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando aquele povo ouviu essa informação, para nós às vezes surge ou soa como uma frase poética, mas para aquele povo que estava reunido naquele momento, trouxe todo sentido, porque quando João usou a expressão Cordeiro de Deus, aquele povo estava familiarizado com essa expressão, porque de ano em ano o cordeiro teria que ser sacrificado, não para retirar o pecado, não para tirar o pecado, mas para cobrir as transgressões, para cobrir os pecados. Então, quando João Batista vem dizendo: eis aí o Cordeiro, todos que estavam reunidos conheciam essa linguagem e lembraram do cordeiro que deveria ser sacrificado anualmente. Aí eles falaram: cordeiro? Só tem um cordeiro que é sacrificado anualmente, cada um tem que levar para cobrir os pecados da família e dele mesmo. Só que o João Batista foi mais profundo, mais profícuo, mais... ele cavou mais essa revelação, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Ele não veio para cobrir pecado, ele veio para tirar. Ele não veio apenas para massagear, ele veio fazer cirurgia, retirar o pecado. Porque lá na frente, Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. E para que nós não morramos espiritualmente, ele veio para tirar esse pecado, para fazer essa cirurgia. E quem é esse, Tiago? O Cordeiro de Deus, aquele que sacrificou uma vez por todas para a remissão e a justificação dos nossos pecados e da nossa vida. Aleluia! Ô, irmão, esse negócio aqui está gostoso. Esse negócio aqui está bom demais. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui em nosso meio. João não teve a dificuldade. Quando os discípulos chegaram e falaram assim: João, eu acho que eu vou seguir Jesus. João disse: vá mesmo, porque eu sou apenas o preparador de caminho. Quando ele vier, eu não sou de nem desatar a sandália dos pés dele. Foi o que o João disse quando batizou Jesus. Então João disse: eu estou aqui para levá-los até Jesus. Só que, deixa eu correr que o tempo já é avançado. João Batista vai acabar por denunciar o pecado do rei daquela época, Herodes, o adultério, o que Herodes estava praticando junto com quem não deveria praticar. João Batista é preso, e quando ele é preso, ele está numa prisão, claro, ele está aprisionado, e naquele momento ele talvez pensaria que Jesus, aquele que ele preparou o caminho, viria salvá-lo, mas não era o propósito, não era o projeto. Só que o João Batista, ele tem uma crise ministerial. Sim, esse João Batista que eu disse até agora, tem um livro do Ciro Sanches, ou Ciro Zibord, agora me foge um pouco o nome dele, que é uma série de pregadores da Bíblia, e dentre essa série existe o livro de João Batista, que é João Batista, o pregador politicamente incorreto. E traz uma alusão a respeito disso, que provavelmente João Batista estava passando por uma crise ministerial. E essa crise ministerial veio tão forte na vida de João Batista, que João Batista se perguntou: será ele mesmo aquele que Deus enviou? E João Batista pede para os seus discípulos irem até Jesus e perguntar. E quando chegaram lá, Jesus estava curando, fazendo milagres, prodígios, maravilhas, e o povo perguntou para Jesus. João está perguntando: é você aquele que nós devemos esperar? Aí Jesus disse: vai a João e avise o que vocês estão vendo. Quando chegaram a João, falaram assim: João, ele não te libertou da prisão, porque não é o propósito, não é o projeto, isso falas minhas. Mas eles dizem para João: João, eu vi o cego ver, eu vi o coxo andar, eu vi o mudo falar, eu vi o surdo ouvir. Aí João disse a ele: é o cumprimento da promessa. João, por final, perdeu a cabeça. Mas nesse livro que eu acabei de citar de Ciro,
com a série Pregadores da Bíblia, ele diz: João perdeu a cabeça, mas não perdeu a coroa. Tem muita gente perdendo a coroa para manter sua cabeça. Tem muita gente perdendo a coroa da vida, a coroa da salvação, para manter os seus interesses, para manter o seu nome, para manter a sua reputação. João não. João preferiu perder a cabeça, mas não perder a coroa, não perder a salvação, não perder a hombridade, não perder a missão para a qual ele foi enviado, preparar o caminho. Eu encerro esta aula trazendo uma alusão entre a vida de João Batista e a nossa vida. Tiago, qual é essa alusão? João Batista, ele veio a esse mundo para preparar o caminho para o Messias, para chamar o povo ao arrependimento, porque Jesus estava vindo. E nós da mesma forma. Nós, igreja do Senhor Jesus, nós somos como João Batista, que estamos preparando o caminho para que Jesus volte para buscar. E da mesma forma que a mensagem de João foi uma mensagem cristocêntrica, verdadeira, irrepreensível, uma mensagem genuína, sem mancha, sem mácula, sem desvios, nós devemos voltar a pregar o arrependimento, chamar o povo a renunciar, avisar os publicanos: parem de roubar, avisarem aos soldados: vivem com o que é vosso. Não, os governos não precisam trazer o povo a uma miséria tão grande e apertar o povo a ponto que eles não podem pagar. Para nós avisarmos a multidão que eles precisam repartir o que tem, isso que é uma ação social. Nós estamos aqui para ser como João Batista, preparar o caminho para Jesus. João Batista, que é conhecido como a voz daquele que clama no deserto. Por que é a voz do que clama? Voz do que clama é porque alguém está clamando e João está reproduzindo. Ele é a voz porque ele não foi chamado para ser cópia. Ele foi chamado para ser original. Deus o chamou. E quando Deus o chamou, ele veio para reproduzir a voz do que clama. E quem é a voz do que clama? É a voz do nosso mestre. É a voz daquele que nos vocacionou a essa missão. E nós, de igual forma, devemos pregar somente aquilo que Deus nos mandar. Esse é o desafio do pregador, é pregar o que Deus entregou para nós, para entregarmos à sua igreja, aquelas pessoas, aquele povo, aquela região. A Bíblia diz: e veio a palavra de Deus a Zacarias, a João Batista, filho de Zacarias. E nós devemos estar sensíveis, entendermos o nosso propósito e pregarmos a mensagem de Deus em Jerusalém ou no deserto, na igreja ou na vala, na igreja ou nos becos, na igreja ou nas praças, nos templos maravilhosos, suntuosos, grandes, inefáveis, ou até mesmo nas ruas, nas rodoviárias, aonde quer que haver pessoas, nós devemos anunciar: arrependei-vos, porque Jesus está vindo. Você crê nisso? Escreva no comentário. Escreva algo para edificar a nossa vida. Escreva algo que você gostou, que você aprendeu nessa lição. E assim nós encerramos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E é sempre um prazer ter você conosco. Faça sempre assim e vamos juntos. Em 2022 será um ano maravilhoso de ensino da Palavra de Deus para os nossos corações. Fique com Deus e fique com esse aprendizado a respeito do personagem João Batista preparando o caminho. Um forte abraço, um feliz 2022 e que Deus te abençoe em todo o tempo. Até mais e até a próxima, se Deus quiser.